Assistindo a sabatina hoje do André Mendonça, indicado ao presidente Bolsonaro ao cargo de ministro do STF, um sentimento tomou conta de mim. Pena. Pena do André Mendonça ter que responder a esse Senado que o brasileiro tem. Um Senado que envergonha o nosso país, não só nacional como internacionalmente. Um Senado constituído com caricaturas, como o Cajuru, que há poucos dias pediu para que o morto fosse interrogado. Um Senado onde nós temos Renan Calheiros, que não consegue falar a própria língua corretamente, lembrando das criptomoedas e bitcoins e várias outras pronúncias incompreensíveis para um brasileiro comum. O Omar Aziz, que fala que o Brasil tem que ser governado seguindo a Carta Magna. O Otto Alencar, que se diz médico, mas não sabe nada de medicina. Humberto Costa, que fala que o presidente só está preocupado com a criação do muro entre Brasil e México. E hoje nós temos mais uma figura para entrar nesse rol de caricaturas que envergonha o povo brasileiro. E o pior de tudo, ela foi a relatora na sabatina do André Mendonça. E aí o André Mendonça teve que escutar uns absurdos. É como se ele estivesse conversando apenas com seguidores de Paulo Freire. E sim, a ideologia de Paulo Freire domina o nosso Senado hoje. Veja só o que aconteceu. Essa daqui é a Elisiane Gama, do Cidadania, senadora pelo estado do Maranhão. Não sabe cálculo básico de matemática, mas é ela que vai ser ela é a relatora na sabatina do André Mendonça. Veja o absurdo que essa mulher tem a capacidade de falar, sem falar as mentiras que você vai perceber durante o discurso dela. As assassinadas no Brasil eram negras, enquanto a taxa de 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Aqui, antes da gente chegar no núcleo desse texto, desse vídeo, é essa fake news. Isso aí se chama malabarismo estatístico. Quando você quer aumentar a porcentagem de negros em uma determinada área, você pega os pardos e junta aos negros. O Brasil, na verdade, é constituído de 11% de pessoas que se declaram negras e aproximadamente 10% brancas. O resto se diz pardo, a grande, vasta, esmagadora maioria. Só que daí na hora de fazer um malabarismo estatístico para poder lacrar e levantar a bandeira da virtude, pessoas pegam a parte dos pardos e jogam junto com os negros. Quando é conveniente, quando não é, os pardos viram brancos. Os pardos são os coringas ali nessa política identitária, certo? Que usa muitas vezes a bandeira racial. Isso aqui é exatamente o que ela fez. Quando ela falou que 66% das mulheres assassinadas são negras, ela juntou as pardas com as negras. Que fique bem claro isso. Enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras foi de 2,5, a mesma taxa para as mulheres negras foi de 4,1. Portanto, o risco relativo a uma mulher negra ser vítima de homicídio é quase 2 vezes maior do que de uma mulher não negra. Já tá errado aí também, mas a pérola vem agora. Ou seja, para cada mulher morta negra para cada mulher morta no Brasil, pelo menos 2 são negras. Para cada mulher morta, 2 são negras. Como que para cada pessoa morta, outras 2 são de outra categoria? Se você está colocando como parâmetro de comparação uma. Eu acho que ela quis dizer, acreditando nesse Atlas da Violência, que é um panfleto ideológico, que para cada 3 mulheres mortas, 2 são negras. Eu acho, porque é difícil entender uma pessoa tão doutrinada assim, mas eu acho que foi essa a intenção dela. A cada 3, 2 são negras. Mas o que ela disse que para cada uma, 2 são. Então não faz o menor sentido. Não é nem uma questão matemática, é uma questão lógica. Mas ela é a senadora, que foi uma estrela durante a CPI da Covid, que se posicionou contra o presidente, que está em busca da verdade. Dado, portanto, que mostra claramente o nível de vulnerabilidade das mulheres no Brasil. Sim, nível de vulnerabilidade das mulheres do Brasil. De 60 mil assassinatos, doutora Elisiane, em 2017, em 2016, apenas 10% foram de mulheres. 90% dos assassinatos no Brasil são de homens. Você sabia disso? Apenas 10% foram de mulheres? Essa é a vulnerabilidade que a senhora se refere? Tá. E aí você brinca com os números, faz um malabarismo mentiroso, fake news puríssima, falada ali agora, pela relatora da CPI,
que 60% são negras usando o número do pardo. É aquilo, o pardo é o coringa. Quando é importante, usa-se o pardo. Quando se fala que a maioria da população carcerária é negra, o pardo é considerado como negro. Quando se fala que apenas 8% dos universitários brasileiros são brancos, o pardo é considerado como negro. Você entendeu o que eu estou tentando dizer? É isso, pessoal. Mas é uma pena que o André Mendonça tenha que realmente sentar ali do lado do Davi Alcolumbre, que trabalhou ativamente contra o Brasil e contra a sua indicação. Deve ser muito difícil. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.